Semana passada eu preguei sobre sim, e essa semana eu quero pregar sobre por que sim. Sim é a palavra preferida de Deus. Ele ama dizer sim. Ele ama dizer sim quando você pede, Deus, deixa eu sentir a sua presença. Ele ama dizer sim. Deus ama dizer sim para os seus filhos. Quando você pede uma coisa que está de acordo com a vontade dele, ele te ouve e deseja fazer essa coisa. Ele ama dizer sim. Ele ama dizer sim quando você pede para ele curar o seu coração nos lugares que ele foi machucado por pessoas que não sabiam como tratar você. Ele ama dizer sim. Deus ama dizer sim quando você pede, Deus, eu tô na solidão, poderia me confortar agora? Ele ama dizer sim para você. Não precisa ir rastejando até a sala do trono de Deus como se você fosse um fugitivo e tivesse que se esconder ou Gabriel fosse tirar você de lá. Deus ia preferir tirar um anjo da sala do trono dele a virar as costas a um de seus filhos. Ele ama dizer sim para você. Eu não sei para quem eu tô falando, mas você precisa saber que ele ama dizer sim. Quando você pede para ele te abençoar, ele ama dizer sim. Às vezes ele pode ignorar a bênção que você pediu para te dar a graça que você nem mesmo sabia pedir, porque ele é capaz de fazer infinitamente mais do que o que pedimos ou pensamos. Deus ama dizer sim às perguntas que você nem sabia perguntar. E foi disso que falamos semana passada. Se você não estava aqui, eu lamento por você. Mas essa semana eu quero falar sobre por quê. Que por acaso é a palavra preferida dos meus filhos. Eles amam ouvir sim, mas amam perguntar por quê. E é nisso que vai se basear a mensagem de hoje. A escritura, eu não obrigo vocês a ficarem até o final, caso estejam se perguntando sobre isso. Mas eu quero que fiquem de pé só um momento em honra à leitura da palavra de Deus. E é um acontecimento na escritura que está em 2 diferentes evangelhos que mencionam esse incidente. Eu uso ele como um jeito de entender a generosidade. E ele me dá uma demonstração do tipo de vida que eu almejo viver. Eu não estou dizendo que eu vivo assim, mas eu quero viver. Então, eu prometi para Deus que ia tentar pregar a partir dessa escritura pelo menos uma vez por ano, só para ver como eu estou me saindo. Eu estou ligando para o que os outros pensam. Eu estou desvalorizando a presença de Deus, como vamos ver algumas pessoas fazendo nesse texto? Ou eu valorizo ele e honro ele? E é sobre isso que eu quero falar hoje. A escritura diz em Mateus 26, versículo 6, estando Jesus em Betânia, na casa de um homem chamado Simão, o leproso, e você aí achando seu apelido ruim, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume que estava na promoção. A Bíblia diz uma coisa diferente? Tá. A mulher aproximou-se dele com um frasco de um perfume mais ou menos caro. Orem por mim, ainda é cedo. Um perfume muito caro. Custou caro para ela. Uma coisa que era significativa para ela. Então ela pegou o perfume caro e derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados. E aí perguntaram, por que este desperdício? Por quê? Por que este desperdício? Eles perguntaram. Este perfume poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse, por quê? Eu gosto de como Jesus responde por quê, perguntando por quê. Né? Eu faço isso com os meus filhos também. Por que a gente tem que lavar a louça? Por que você esperaria comer? Olha para quem está do lado e responde o porquê com porquê. Jesus disse, por que estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que esse evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em memória do que ela fez. Podem sentar na presença de Deus. Cara, seus filhos vão cansar você perguntando por quê. Não é verdade? Os pais que sabem do que eu tô falando estão cansados demais para responder. Mas é como eles aprendem sobre o mundo. Essa semana mesmo, a Abby me perguntou
por que existem as árvores de Natal. Então, eu procurei no Google enquanto ela não estava olhando e dei a resposta. Por isso é bom os filhos não terem dados no telefone. Você parece inteligente por mais tempo, mas os garotos são mais velhos. Eles sabem tudo. Têm 14 e 12, já sabem mais do que eu. Pararam de perguntar por quê há anos. Mas a Abby ainda está na fase de perguntar por quê. E ela começou a pensar, eu vou pôr um vídeo na tela daqui a pouco para mostrar como é ser pai. Eu quero que vocês vejam a minha filha de 8 anos desconstruindo o Natal. E depois se perguntem o seguinte, eu quero mesmo ter filhos? Então dá uma olhada, é só um minuto o vídeo. Mas por que o Natal é baseado em árvores? Jesus nasceu numa árvore? Não, ele nasceu na manjedoura. Os presentes deviam ficar numa manjedoura ou em volta da manjedoura, ou sei lá, mas Jesus não nasceu numa árvore. Não devíamos comemorar uma árvore, a gente devia comemorar o nascimento de Jesus. Mas ele morreu numa árvore. O quê? Ele morreu na cruz. E a cruz é feita de quê? Madeira. E de onde vem a madeira? Da árvore. Mas a gente tá comemorando a morte de Jesus? Não, isso é na Páscoa. Os ovos de Páscoa e as cestas de Páscoa deviam ficar embaixo da árvore, porque foi onde ele morreu. Mas me fala, Jesus morreu no Natal? Não, ele nasceu no Natal. Eu quero falar para vocês sobre por que eu faço doação hoje. Eu quero explicar isso para vocês do meu coração. No início da semana eu tinha uma pregação preparada sobre o evangelho chegando aos gentios e o Senhor disse, espero que goste dessa pregação, mas não é para agora. Porque essa semana eu quero falar sobre o meu porquê. Na esperança de você encontrar o seu porquê. Quantos aqui fazem doação? É uma pergunta interessante de se fazer. É igual ao que comparado a quê, sabe? E eu lembro que no início do nosso casamento, quando eu decidi sobre os 10%, por exemplo, eu tô falando do dízimo. E é o princípio de colocar Deus em primeiro lugar nas suas finanças. E é assim. Tudo o que Deus me dá veio dele. E eu quero devolver a primeira parte para ele. As únicas pessoas que começam a se mexer na cadeira quando eu falo a palavra doar, ou dízimo, ou alguma coisa assim, são as gananciosas, então não se preocupe com elas. Porque para aqueles que doam, vocês entendem que é o maior privilégio da vida devolver tudo para Deus, que deu para você tudo que você tem. E quando a Holly estava trabalhando na Escola Fundamental Township 3 e a diretora é a Tropsy McClooney, que é o melhor nome de diretora da história, todos os cheques que recebíamos do sistema escolar, eu ficava orgulhoso de devolver 10% para a Igreja da Aliança de Cristo. Eu comecei a fazer isso na universidade. E quando eu ia pregar em outro lugar e me davam uma pizza de pepperoni e $300 para pregar para 12 crianças no fim de semana, eu voltava para casa e a primeira coisa que eu queria fazer era garantir que 30 fosse para minha igreja. E quando começamos a vivenciar a oferta, se tornou um privilégio enorme perguntar para Deus de tudo que o Senhor nos deu, o que quer que eu devolva. Eu lembro a primeira vez que eu tive essa experiência foi quando, sobre os 10%, por exemplo, eu tô falando do dízimo, de salário para ele. E quando fizemos isso, tinha um fundo de emergência no banco de $5.000 que nós tínhamos reservado. E o Senhor começou a falar conosco, e quando eu digo que Deus falou conosco, não foi em voz alta. Quem dera que fosse. É uma coisa que fala até mais alto ainda, é uma coisa dentro de você. E foi assim que o Espírito Santo falou conosco, e eu lembro de dar essa reserva de emergência para a nossa igreja na época. Eu não era o pastor da igreja, mas eu lembro de doar isso. E, na verdade, eu consigo lembrar de muitas vezes nessa igreja que estivemos nesse momento. E algumas das vezes que Deus mais aumentou a minha fé foi no meu processo de eu vou falar assim, conseguir devolver para Deus. E eu falo assim porque é assim mesmo que eu vejo. Eu nunca pensei que eu estivesse fazendo um favor para Deus, dando para Ele financeiramente.
Mais do que fazendo um favor para Ele quando eu louvava Ele com as minhas músicas, ou mais do que eu pensei que eu estivesse fazendo um favor quando eu inspirava e expirava. Esse é um reflexo natural de alguém que nasceu de novo, devolver para o Deus que deu a vida. Eu vou dar 5 minutos para aqueles que doam, para agradecer a Deus por tudo que Ele deu. Então, nós estamos numa fase agora em que eu acho que essa mulher em Mateus 26 tem algo a ensinar para todos nós. Sobre o porquê de darmos para Deus, seja tempo que damos para Deus, seja dinheiro que damos para Deus. Por que fazemos isso? E eu só prego 1 ou 2 vezes por ano sobre finanças, mas eu sempre prego sobre doar. Seja falando sobre o que Deus deu para você, que você recebeu, ou sobre o que você devolve para Ele, como um dom. E essa passagem fala sobre uma mulher que entrou numa sala cheia de homens com a intenção de dar uma coisa significativa para Jesus. E durante o meu estudo eu dividi em 3 diferentes porquês, ou 3 motivos diferentes, para ela doar. A motivação dela não está na superfície do texto, mas eu acho que, se estudarmos por um momento, podemos ver 3 coisas diferentes. Uma é adoração, outra é sabedoria, e a outra é testemunhar. E é sobre essas 3 coisas que eu quero pregar por um momento. É porque essa mulher deu um perfume caro para Jesus. E quando eu estava estudando e também refletindo no porquê de eu também doar, eu acredito que é porque tantos de vocês doam. E aqui é uma igreja que doa muito. É sério, vocês que estão sentados, talvez não a pessoa do seu lado, mas alguém na sua fileira é um grande doador. É por isso que estamos em Gaston, estamos em Lake Norman, por isso estamos em Blakeney, por isso estamos em Riverwalk, antes chamada de Rock Hill. É por isso, porque alguém doou. E agora, nesse momento, eu quero explicar por quê. E muita gente pergunta por que acontecem muitas coisas na Elevation Church. Perguntam por que a música é tão alta. Perguntam por que eu grito quando eu prego. Deus não é surdo, Ele também não é nervoso. Se eu der um grito, Ele não vai pular. Deus não tem ataque de pânico quando eu grito. Eu vejo pessoas empolgadas com outras coisas. Eu fico empolgado com Jesus. Isso é um pecado? Então, vamos falar de adoração. Vamos falar sobre as coisas que você se pergunta. Sabe, crianças perguntam porque os adultos só perguntam. Você nunca para de perguntar, só para de perguntar em voz alta. Nessa passagem, os discípulos só estavam reclamando por que esse desperdício. Pensa só no insulto ao mestre deles que essa acusação representava. Ah, qual é? Ele é um bom professor. Mas na boa, o frasco inteiro de perfume? Ah, qual é? Sério? Tipo, o pregador, uma vez me perguntaram por que ficam de pé nas primeiras fileiras quando você prega mais intensamente. Eu falei, sei lá, pergunta pra eles. Talvez valorizem a palavra de Deus como torcedores, valorizam os gols de pessoas que eles nem conhecem, que estão usando uma malha, correndo num campo, falando sobre um futebol fantasia, e alguém não vai agregar nada na sua vida real, mas Deus te dá a graça e piedade a cada nascer do sol. Eu não sei, vai ter que perguntar pra eles. Eu tô achando que vocês querem adorar Deus por uns 10 segundos, então vão em frente. Enfim, a palavra adoração não tá falando de música. Só na cultura moderna de igreja, nós pegamos a palavra adoração e usamos para descrever um gênero musical. Olha, eu tenho aqui a minha playlist de rock, a minha playlist de sertanejo, a minha playlist de hip hop, minha playlist de adoração. Peraí. Adoração não é um estilo. A adoração não começa quando alguém sobe e pega um violão no palco. A adoração não é uma atividade que fica limitada ao campo e à expressão da música. Quando você realmente entende a adoração, você entende, deixa eu colocar assim, valor, ação. Quanto Deus vale para você? O problema da pergunta dos discípulos é que desvaloriza a atitude da mulher, porque desvaloriza a presença de Jesus.
Um dos motivos de eles terem considerado aquilo que eles viram como algo exagerado é demais. Eu não entendo por que as pessoas precisam erguer as mãos e adorar. Por que elas fazem isso? Talvez elas tenham alguma coisa para dar para Deus. Talvez tenham passado a semana lutando e estão erguendo as mãos para dizer: Deus, eu preciso de você. Talvez estejam carregando alguma coisa que é muito pesada para carregar sozinhas. Dá para você parar de julgar a adoração do outro se você nem conhece a batalha dele? Ele veio aqui lutando contra o diabo, contra a depressão, e agora tem 30 minutos para dizer: Deus, eu te glorifico. E ele precisa que o mar vire uma estrada, precisa que os ossos virem um exército. Por que eu ergo as minhas mãos? Porque eu preciso dele como o ar que eu respiro. Eu preciso dele mais que... Meu pão de cada dia, cara, é meu auxílio, sempre presente. Ele é meu amigo, mais apegado que um irmão. É ele que nunca se afastou. Ele que eu posso chamar no meio da noite, quando ninguém mais atende a minha ligação e ignora as minhas mensagens. É ele que me carrega. É ele que não tem vergonha de ser identificado comigo. É ele que sabe tudo de mim, até as coisas mais feias de todas. E mesmo assim diz: eu sou a justiça de Deus. Foi ele que derramou o sangue dele por mim. Desculpa se eu me empolgo louvando a ele. Nunca peça desculpa por louvar a Deus. Todo mundo adora alguma coisa. Por que não adorar o Deus que te criou? Todo mundo adora alguma coisa. Então, além do fato de que Jesus tem só uma semana de vida e essa mulher está ungindo o corpo dele para o enterro com um perfume caro que ela guardou para uma ocasião especial, e ela percebeu que aquele era o momento, e ela percebeu que aquela era a hora, e ela percebeu que não deveria olhar ao redor para ver o que os outros estavam fazendo porque eles se acostumaram com Jesus. Ele é valioso. Não é desperdício. Meu pai andava pela casa cortando os guardanapos de papel ao meio. E eu não entendia, porque naquela época eu achava que era só esquisito. Mas um dia minha mãe me explicou que ele era muito pobre quando era pequeno. E eu entendi. Você nunca vai entender o que uma pessoa faz. Você nunca vai entender as ações de uma pessoa. Você nunca vai entender, sabe, nessa passagem da Escritura, essa mulher está fazendo uma coisa que os outros enxergam como desperdício. Talvez ela estivesse reagindo a alguma coisa pela qual eles nunca passaram. E eu vou falar logo isso para vocês. A mulher nesse texto foi alguém que conheceu a graça de Deus de primeira mão. Vocês conhecem a graça de Deus de primeira mão? Porque as pessoas que só ouvem falar de Jesus e não assumiram a fé, elas não entendem esse tipo de adoração. A adoração que começa quando as músicas acabam. A adoração que começa quando você ajoelha e diz: Deus, você merece isso. Você é merecedor disso. Então, todos os homens estão à mesa e a mulher entra na sala. Quem é essa mulher? Já se perguntaram sobre as pessoas da Bíblia e como não sabemos muito da vida delas? João capítulo 12. Eu vou mostrar por que essa mulher queria adorar. Engraçado, a Holly é uma observadora da adoração. Vocês têm que saber. Ela fica procurando na igreja pessoas que estão adorando. E aí ela fica só olhando. Ela me falou sobre uma pessoa que está aqui agora, mas eu não vou dizer o nome. Ela disse, no início eu achei esquisito, mas ela disse: tem um homem lá na igreja que eu amo ver quando ele está adorando. Pois é. Talvez ela precise achar outra. Vai para outra igreja, sei lá, sabe? Mas ela fica olhando para essa pessoa. Ela tá na igreja agorinha, mas eu não vou olhar para onde ela tá. Mas não foi assim. Ela disse, não importa a música que canta, não é questão de preferência. Mas quando eu olho para ele tá chorando.
E não é que ele não trouxe uma banda de louvor para a igreja, ou um berrante, ele não cresceu, ele não entendia todo o protocolo, mas ela ficou tão tocada quando viu o quanto a adoração significava para ele, porque ao mesmo tempo que tem alguém entrando escondido lá no fundo, porque não quer ter que aturar a bagunça para deixar as crianças no espaço delas, então vem pra cá e quando chega a hora foge antes de terminar. Ele não é assim. Ele fica na fila para poder ficar na frente e ele chora durante toda a adoração. E ele não faz assim, tipo... Não gosto dessa música. Por que estão cantando ela de novo, eu não entendo. Tá, não tem nada melhor que ele. Não tem nada, tá? Entendi, não tem nada. O que quer que eu faça? Mas ele chora. Quando ela descobriu o testemunho dele, pelo que ele passou, ela entendeu. Quando ela entendeu a profundidade, João capítulo 12, que aliás vem depois de João capítulo 11. Muito profundo, a gente ensina coisas profundas. Em João capítulo 11, Jesus ressuscitou um homem chamado Lázaro dos mortos. Em João capítulo 12, a Bíblia diz uma coisa muito interessante. Diz: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Mas você não pode entender o meu capítulo 12 a menos que entenda o meu capítulo 11. Por favor, entenda. O capítulo 11, falência é um termo usado no nosso código tributário, mas quando eu tô falando de falência espiritual. Que eu sei que tem coisas mortas na minha vida, que tem vergonha na minha vida, mas não tem nada para eu fazer a não ser chamar pelo nome do Senhor. E a Bíblia diz no versículo 2, ali prepararam um jantar em honra a Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava entre aqueles que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro. Agora eu entendo. Porque era uma coisa tão normal para ela derramar uma coisa que era cara e significativa. Porque ela viu Jesus fazer uma coisa. Viram? É a mesma história. João está registrando do ponto de vista dele. Mateus registrou do ponto de vista dele. Mateus disse, uma mulher entrou e derramou óleo. João decidiu falar sobre a mulher. Ela viu o irmão na sepultura por dias. Jesus apareceu e disse, tirem a pedra. Quando ele mandou tirarem a pedra, ele mandou o irmão dela sair. Então, quando ele chegou a Betânia, e ela sabia, foi ele que ressuscitou o meu irmão dos mortos. Foi ele que ouviu o meu choro e ouviu a minha súplica. Foi ele que viu o meu íntimo, o vale mais profundo da minha vida. Foi ele que ficou do meu lado no tempo difícil. Foi ele que me ajudou. Foi ele que me deu força. Eu dou porque faz sentido. É a minha adoração. Ele é o meu Deus e ele é merecedor. Todos os adoradores gritem agora. Então, é muito importante que a gente entenda que doar é adorar. É adoração. Valoração. É dizer, Deus, você merece muito mais. Mas de tudo que você deu, aqui está. Por que você faz toda uma série sobre oferta? Eu não entendo, cara. Eu não sei. Por que você compra um pacote de pay-per-view de jogos de futebol, cara? Eu não entendo. Você investe no que valoriza. Fala isso pro irmão. Eles viram como desperdício. Ela viu como adoração. Eles disseram que não precisava daquilo. Ela disse que ele merecia muito mais. E eles disseram que era um desperdício porque eles não entendiam a adoração dela. O que ele vale para você? Eu não quero desperdiçar a oportunidade de adorar ele. Não, nem sempre eu tô afim de louvar a Deus, nem sempre eu tô afim. Mas eu não quero desperdiçar a chance.
de adorar ele. E ela sabia, e vejam, é aqui que entra a sabedoria, porque é adoração e sabedoria. Ela sabia que se guardasse aquilo, que se ela guardasse o perfume, ele ia continuar cheiroso por mais um tempo, mas escuta o que Jesus disse. Ele disse em Mateus 26:13, onde quer que o evangelho for anunciado, o que essa mulher fez será contado. Então, o que ela fez, sabe, ela não disse uma palavra. Não é incrível ela ter adorado sem palavras? Os maiores atos de adoração não vão ser através de coisas que são produzidas pelas suas cordas vocais. Mas Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, também estará seu coração. E isso é verdade. E para entender mesmo o reino de Deus e como Deus opera, você entende. A sabedoria de doar. Doar não é só bom. É inteligente. Tem lógica, faz sentido doar. Pelo menos eu acho que é. Porque tudo que eu já comprei nessa terra começou a perder valor. E nada que eu comprei eu posso levar comigo. E eu comprei muitas coisas. E me arrependi de algumas. E eu nunca me arrependi de nada que eu dei para Deus. Nunca. E Judas estava na sala. A gente sabe que era Judas porque o Evangelho de João fala. Ele diz, olha o versículo 4. Mais um de seus discípulos, João 12, versículo 4. Mais um de seus discípulos, Judas Iscariote, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. E quanto ele vale? Quanto ele vale? Todo mundo adora alguma coisa. O que você adora é o que você valoriza. E sempre que eu dou para Deus, e eu tô falando de doação financeira, eu tô falando de doar para Deus, de pegar uma coisa que é temporária, como o dinheiro, e doar para Deus, que é eterno. Eu vejo isso não só como um ato de adoração, eu vejo como um investimento inteligente. Eu dizia quando a gente começou a igreja, vocês deviam me ouvir pregando naquela época. Eu era cruel quando a gente começou a igreja. Cruel. Eu ficava lá dizendo coisas tipo, olha, precisamos do seu lugar. Se você não vai fazer nada por aqui, ajudar com as crianças, ninguém sabia. Tinha uns 400 lugares atrás da cortina ainda. Mas eu dizia, precisamos do seu lugar. Eu queria que todo mundo entendesse, mas o único problema naquele momento era que eu estava dizendo para eles, vocês só estão no primeiro andar do que Deus vai fazer. E algumas pessoas que estavam lá naquela época estão aqui hoje. E por causa delas, por terem doado, elas são o motivo de vocês estarem aqui hoje. Eu acho que vocês valem a pena. Eu acho que valeu a pena. Para esse ministério estar aqui, no ano de 2019, vocês já notaram que o mundo ficou totalmente louco? E eu podia usar um palavrão que não ia ser forte o suficiente. Vocês já notaram que o mundo ficou totalmente louco? E isso torna o que a gente faz muito mais necessário. Então eu acho muito sábio o que um grande homem de Deus falou. Doar o que você não pode reter para ganhar o que você não pode perder. Sentem o cheiro? É o perfume de Maria 2000 anos depois que ela derramou. Onde quer que o evangelho for anunciado, o que essa mulher fez será contado. Valeu a pena. Valeu a pena. Eu comprei um aspirador de Paul Raybon e não valeu a pena. Eu fui pra Disney e não valeu a pena. Eu tô falando sério, gente. Não valeu a pena. Mas quando começamos a igreja e começamos a doar como muitos vão fazer, sabe o que é doido nesse momento que estamos vivendo? É que o evangelho nunca foi tão necessário e nunca houve tantas oportunidades de tornar ele disponível. Agora mesmo, enquanto eu prego para vocês, tem milhares de pessoas ao redor do mundo. Não estou falando só de pessoas na rua Indian Trail que as crianças pegaram gripe e não puderam vir. Ao redor do mundo que estão se conectando a essa mensagem. Isso importa para vocês? É valioso para vocês? Nós investimos no que valorizamos e isso importa para mim.
E por toda vez que eu briguei com Deus para estar aqui e para pregar, valeu a pena se te libertou de alguma coisa na sua vida. Valeu a pena se ajudou você a manter o seu casamento. Valeu a pena se depois que o seu casamento acabou, ela está aqui para você, para te ajudar a respirar. Nos momentos em que sente o seu peito desmoronando, se os seus filhos vêm para Cristo nesse ministério, vale a pena. Se você tem um lugar aonde pode ir e ser aceito pelo sangue de Jesus, vale a pena. Vale a pena. Eu tô dizendo, é sábio você doar para uma coisa que vai além. Vocês acreditam que existem pessoas pelo mundo inteiro assistindo agora mesmo? Elas acordam no meio da madrugada para ver ao vivo. Podem assistir durante a semana, mas não querem assistir depois, querem enquanto está fresco, saindo do forno, saindo como pão quentinho, querem sentir a unção, saindo como pão quente do forno para a mesa, querem o pão quente. Coloca aí, porque eu tô vendo gente que tá meio cética ainda, que tá assim... É louco como aplaudem quando a gente tá dando o dinheiro da caridade pra ajudar as pessoas, mas quando nós falamos que doar é um ato de adoração, ficam assim... Judas sempre diz... Mas eu não tô buscando a aprovação de Judas. Eu vim por Jesus. Eu adoro Jesus. Eu amo Jesus. Judas não morreu por mim. Jesus morreu. Eu não tô preocupado com os críticos. Eu tô preocupado com a cruz. Então me dá aqui. Eu preciso de um telefone com o YouTube, Barney. Elevation Church no YouTube. Pessoal, isso aqui vai ser uma demonstração de como o perfume... Lembra quando Lázaro morreu e Marta disse: eu não posso abrir o túmulo, está cheirando mal? Que diferença faz um capítulo? No capítulo 11 cheirava a morte. No capítulo 12 cheirava a perfume. Viu? Podemos encher a terra. Eu não tô falando de uma borrifada. Eu tô falando de encher a terra com o conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu vou fazer assim. No IFEM, Elevation Church, um acessa o Elevation Church, o outro acessa o meu canal no YouTube. JJ, Tim, acessa o Elevation Worship, porque a gente tá ao vivo em todos esses. E se você estiver assistindo ao redor do mundo, eu quero que digite onde você está assistindo e o seu nome, pra essa igreja saber que tá fazendo a diferença nesse momento. Eu tô olhando agora, Elevation Church no YouTube. Muito estranho me ver pregando com 5 segundos de atraso, mas vou fazer isso porque eu amo Jesus. Olha pra quem tá do lado e diz: vale a pena. Vale a pena, no mundo inteiro. Da Holanda, da Letônia, do Quênia, de Detroit, da Flórida, da Hungria, vamos lá, de Syracuse, vale a pena, da Califórnia, vale a pena, de Singapura, do Brasil, dos Países Baixos, eu venho de Mox Corner, da Carolina do Sul, e agora as pessoas estão assistindo e se unindo. Eu tô avisando, essa é a base de uma coisa especial, é um momento de Deus. Vamos lá, da Austrália, da Índia, do Texas. Não consigo acompanhar. Olha. Olha como vale a pena. Olha como vale. Havaí. Nigéria. Pittsburgh. Colômbia. Não Colômbia. Eu não consigo acompanhar. Tem outro aí? É muito... Esse é o da Worship. De San Antônio, Nova Orleans, Trindade e Tobago, Virgínia Ocidental. Gente, vocês imaginaram quando a gente começou essa igreja e eu sentei no restaurante Golden Corral, ou quando eu falei pra gente ir em frente e começar as nossas vidas, e você foi comigo pra faculdade, conheceu a melhor amiga da minha esposa e casou com ela, e vieram aqui pra Charlotte, você imaginou que iam dizer: oi, eu sou do Nepal, da Costa do Marfim, da Jamaica. Eu não tô inventando, eu prometo. E por mais rápido que eu deslize, eu queria que soubessem o porquê. E que quando você doa é adoração. Não é só pagar as contas para construir outro prédio. É encher o mundo. Você tá com outro aí? De quem é esse? Hã? De Chicago, Connecticut, Cidade do Cabo, África do Sul.
Quênia, em caps lock, colocou 2 vezes. Brooklyn, Jamaica. Eu não consigo acompanhar, não consigo. Deus está fazendo... Olha, peraí, eu tenho que colocar isso em perspectiva pra vocês. Quando eu... Levantem pra eu terminar mais rápido. Não vou embora. Eu só tô dizendo, vale a pena. O que é feito por Cristo vale a pena. Eu não imaginava que vocês estariam aqui quando isso começou, mas eu acredito que vocês vão... Quando Jesus estava morrendo na cruz, ele estava morrendo pensando na sua salvação. Por que ele morreu? Porque ele pensou que você valia a pena. E não é só adoração e não é só sabedoria, é testemunha. Pode ser uma testemunha na Bélgica, nas Filipinas, em Botsuana, em Londres, em Aruba. Não para, eu não consigo acompanhar, não vou conseguir dizer tudo. É que eu amo ver o que Deus começou quando uma mulher quebrou o vaso. Onde quer que o evangelho seja anunciado, você faz parte disso. Os meus filhos estão crescendo na igreja. Tem um no serviço de hoje, vai ter outro no próximo. E a Abby, ela é muito nova, ainda tá perguntando sobre a árvore de Natal e tal. Então ela ainda é pro canal das crianças, elas fazem essas perguntas. Mas sempre antes de sair... Eu acho que eu nunca mostrei isso. Mas eu não sei se você já viu isso, Elijah. Sempre que eu venho pregar, eu espero que não se importem que eu mostre isso, mas os fotógrafos daqui tiraram fotos da primeira vez que cada um dos meus filhos estavam no serviço, se graduando na escola de crianças, e sentaram na primeira fileira para me ver pregar. E os fotógrafos são ótimos. Eles registraram momentos em que os meninos parecem interessados. E isso é muito difícil. Eu tô dizendo, os fotógrafos são ótimos aqui na Elevation Church. Vamos agradecer a Deus pelos fotógrafos. Aqui é o Elijah. Isso é uma coisa que eu coloco por perto quando eu vou entrar para pregar para vocês. Antes de subir, para me conectar com milhares de pessoas e pregar, eu quero lembrar do meu porquê. Para construir uma coisa que vai continuar por gerações. Uma coisa que continue além da minha vida curta. Eu também gosto dessa porque dá pra ver, eu não sei quem é essa, mas aqui tá Holly. Olha a admiração no rosto dela pelo homem de Deus. Eu gosto dessa que aparece o meu sapato e diz... É a minha maneira de dizer como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. Eu sou muito simbólico, eu vejo coisas. O Graham tá com cara de... Hã? Mas eu olho isso e me mostra... Eu preciso de um porquê. E isso me lembra do porquê os meus filhos vão crescer numa igreja. Onde pessoas de todo... Eu cresci numa igreja, era uma igreja ótima, tinha 80 pessoas na igreja, tinha 6.000 pessoas na cidade. E eu nunca soube que quando Deus nos mandou, ainda não parou. Ainda estão digitando... Olha isso, cara. Olha quantas vidas vocês estão tocando. Agora mesmo. Como Deus está usando vocês agora mesmo. É testemunhar. E testemunhar significa 2 coisas. Significa que vimos Deus e somos testemunhas de Deus em tantas coisas na nossa vida. E que vamos testemunhar isso no mundo. E eu sou apaixonado por isso. É para isso que eu dou a minha vida. Foi para isso que eu disse sim. Eu não sabia, quando eu estava dizendo sim para Deus, que aquilo ia abrir um caminho para nós estarmos juntos nesse momento, mas Deus sabia. E Ele nos reuniu. E é tão confuso. As pessoas me perguntam, por que tantos tipos diferentes de pessoas vão à sua igreja? Olha a sua volta, tem gente jovem, tem gente que é menos jovem, tem, sabe, pessoas brancas, pessoas negras e latinas e espanholas e muitas pessoas diferentes. Tem pessoas religiosas, pessoas que sabem a Bíblia do início ao fim, pessoas que não sabem nem que existe um livro chamado Ruth. Por quê? Por quê? Porque todos nós temos um Lázaro. E todos nós temos um frasco.
Quando nos ouvirem falar da oferta se aproximando, quero que vejam como uma oportunidade para adorar, uma oportunidade para testemunhar, para ver Deus tocando a sua vida. Podem baixar a cabeça um momento? E Fem, na frente do computador, vocês também. Põe-se aqui. Baixem a cabeça. Ao redor do mundo agora. Malásia, Índia, Nigéria. Eu nunca imaginei que isso aconteceria. E que conseguiríamos fazer isso juntos. O bom é que Jesus já pagou o preço pela sua salvação. Você não fez nada para merecer o amor dele. Filipinas, Porto Rico, Charlotte, alguém cabulou a igreja hoje. Te pego semana que vem. Dallas, Texas, Gana, todos os tipos de países, Kentucky. Deus esteja louvado. Eu só queria que soubessem o porquê. Eu não queria que pensassem que a igreja precisa consertar o banheiro em um dos campos, tipo Lake Norman, nem nada disso. Não é sobre isso. É sobre você saber quando tem a oportunidade de participar de uma coisa que Deus está fazendo. O privilégio de doar. É por isso que nós doamos. Pai, eu agradeço por cada pessoa que o Senhor trouxe para esse ministério e que se conectaram de todas as formas, nossa família online ao redor do mundo, atuando, fazendo a diferença, pregando Jesus, levando a luz a lugares de trevas. Nesse campus, eu prego ao vivo da localização de Ballantyne, onde todas as semanas esse púlpito representa uma oportunidade para alguém ouvir a boa nova de Jesus Cristo, sua morte e ressurreição, sua presença. Obrigado pelo jeito que experimentamos a superação nesse lugar, a cura nesse lugar, tantos milagres. Obrigado pelo que fez por nós, obrigado pelo que nos deu, obrigado por cada Lázaro que o Senhor mandou sair da nossa vida. Obrigado por nos tirar da morte para a vida, da escuridão para a luz. O Senhor transformou reinos, nos tirou do reino desse mundo e nos levou para o reino do seu Filho que tanto ama. Obrigado pela oportunidade que temos agora, nesse período da nossa igreja, para devolver para o Senhor como privilégio. Obrigado por tudo que fez nas nossas vidas até aqui. Queremos ser testemunhas. Queremos dizer sim para o Senhor. Queremos que nos use de um jeito poderoso, para pregar a esperança, para distribuir a graça, para cuidar dos pobres, para confortar os desanimados. Os olhos cegos podem ser abertos pelo Evangelho. Eu agradeço pelo papel que cada pessoa vai fazer. Fale o que falar para elas, eu peço que elas quebrem o frasco. Todo mundo tem um Lázaro, todo mundo tem um frasco. Eu peço que durante essa época, a generosidade flua nessa igreja. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir o canal no YouTube da Igreja da Elevação. Não pare por aqui, se inscrevam na IFEM, a nossa família estendida na internet, e assista ao vivo todos os domingos. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e nenhuma live. E compartilhe com um amigo. Você também pode apoiar o ministério clicando no botão Doe Agora, para nos ajudar a continuar alcançando pessoas ao redor do mundo para Jesus Cristo. Mais uma vez, obrigado, Deus abençoe.